Olá! Você sabia que os resíduos da construção civil representam 40% de todo o lixo gerado na cidade? Pois é o setor da economia que mais produz resíduos no país. São restos de obra, melhor conhecidos como entulho, que acabam ocupando um espaço precioso nos aterros. É o que vamos ver no Ecocidade de hoje. E quem vai nos explicar como funciona todo esse processo de reciclagem de entulho é o arquiteto André Graziano. Vamos lá, André? Vamos? Esse é o pátio 1, né? Depois de passar na portaria que está logo ali embaixo e ser feito o controle do CTR, que é o controle de transporte de resíduo, né? A caçamba, o caminhão entra aqui com as caçambas, normalmente vem com 1, 2, 3, até 4 caçambas, né? E aqui ele faz a manobra para descarregar o material que ele está trazendo. Como o material das caçambas é indistinto, a gente dificilmente consegue ter uma caçamba só com tijolo, uma só com telha e coisas desse tipo. Isso é um processo que está muito mais relacionado a construtoras e obras mais controladas. As caçambas que a gente mais recebe neste pátio são as de obras, por exemplo, uma reforma de uma casa, de um apartamento, que saem todos os materiais ao mesmo tempo dentro da caçamba. Então o caminhão vem aqui e ele descarrega ao longo dessa pilha que vocês estão vendo, onde é feita a primeira triagem para tirar os materiais que a gente chama de volumosos. Então aí já entra aí o pessoal para fazer a primeira pré-reciclagem. Pré-triagem. Triagem. Então na realidade o que acontece? É como vocês podem ver aqui nessa pilha de madeira. Vem muitas placas de madeira, vem muitos pontaletes. São materiais que você não vai passar na linha de triagem mecanizada, porque ele já tem um destino. Então, por isso os volumosos, porque tem grande volume e depois isso não vai passar pela esteira que tem uma dimensão menor. Até porque, André, só te interrompendo um pouquinho, muitas pessoas acabam passando pela rua, jogando lixo naquela caçamba, né? Junto com o material do entulho da construção, né? Lixo é o mínimo, né? Tem muita coisa curiosa. Nós já recebemos aqui 4 banheiras de hidromassagem nas caçambas. 4 banheiras? Então você tem que separar isso antes. A banheira, a parte de fibra, com a tubulação. Motor, obviamente, não vem, mas uma bomba de água que a gente tem aqui estocada para usar veio numa caçamba. Porque a gente também tria e reutiliza o que é possível aqui mesmo, né? Então, a vegetação, muitas vezes a pessoa está fazendo a reforma da casa e tira lá algumas plantas e tal, joga na caçamba e manda embora. Se chegou aqui, a planta está viva, a gente planta ela aqui. Então aqui eles estão fazendo, por exemplo, a limpeza, tirando os sacos. Muito material vem ensacado. Quando é obra de um apartamento, isso desce para ir para o elevador, para a caçamba e desce ensacado. Então os sacos são retirados, eles são levados para a área de plásticos depois, porque eles sim têm um destino para reciclagem de plásticos. E aí sobra, para ser incorporado nessa pilha, o material de fato de construção civil, que está envolvido com terra, com areia, com cal, resto de cimento, resto de bloco, telha, tijolo. Vira essa grande pilha que depois, a partir deste material, que a gente chega naquele entulho limpo, misto, que nós vamos ver mais para frente. Já chegando no final dessa primeira parte aqui da reciclagem, aqui dos resíduos, todo esse material entra numa espécie de uma grelha para separar uma peneira grande, é isso? Basicamente. A gente estava vendo essa pilha de um ângulo, né? Nós demos uma volta agora, mudamos 180 graus e aqui é o local onde a máquina pega esse material e passa dentro dessa outra máquina que é a grelha vibratória. A grelha faz esse papel de selecionar o que é fino do que é grande. Então o pó e as pedras de pequena dimensão saem naquela esteira de baixo e geram aquela pilha de pó, areia, terra reciclável, né? E o material maior acaba vindo por essa esteira e ali ela alimenta a esteira de triagem onde esses materiais são selecionados. Esse material, essa areia, essa terra reciclável, para que ela serve? O que é usado no dia a dia ou na construção? Ela pode ser usada para várias coisas, principalmente para compactação de
pátios e de passeios, espaços de circulação de veículos. Nossa intenção é usá-la para um fim mais nobre, né? Nós estamos fazendo uma série de estudos para desenvolver produtos como argamassas ou materiais para blocos e coisas de outra forma, para poder devolver isso para a construção civil, não necessariamente só para uma etapa da construção, mas a gente vai poder contribuir com a construção em diversas etapas. Esse material sairia mais barato para a construção civil? Sem dúvida, sem dúvida. Se nós não tivéssemos que pagar uma tributação excessiva para a comercialização disso, certamente seria mais barato. Falta incentivo. Falta incentivo. Aqui é o que a gente chama de coração da empresa, né? O pó e o agregado fino, depois de passar na grelha, eles são separados e armazenados ali fora. Dentro do galpão entram os materiais maiores, né? E aí eles são divididos, separados por baia. Essa primeira baia é onde é recolhida e separada a madeira. Ela já vai direto para a caçamba da empresa que faz a reciclagem da madeira. Então essa primeira funcionária, ela separa a madeira. A madeira. Você vê que ela está sempre tirando só pedaços de madeira, que eles não são grandes o suficiente para serem retirados lá no pátio, mas eles vão ser retirados aqui. Isso também é destinado para onde a madeira? Para a mesma empresa que faz a reciclagem de madeira, né? Licenciada e certificada. Aqui a segunda parte. A segunda baia são removidos o papel e papelão, né? Dá para ver que a funcionária, que já está bastante treinada, quando alguma madeira ainda passa de lá, está vendo que ela consegue fazer uma segunda seleção e encaminhar para a caçamba. E ela tem, todas as baias têm essa disposição, que é para que a pessoa possa fazer a seleção puxando isso para trás, para o lado direito ou esquerdo, ou para frente, para que o esforço não seja repetitivo o tempo todo, né? Então aqui é triado papel e papelão. Papel e papelão é aqui. Aí tem uma terceira. A terceira baia é a triagem de plásticos em geral. Todos os plásticos que a gente sabe que tem destino para reciclagem. E aí vocês destinam para reciclagem ou vocês têm onde faz essa reciclagem? Ainda não destinamos porque as empresas que a gente tem tido contato ou que têm buscado nos procurar para receber esse material, ainda não conseguiram fazer a comprovação técnica de que a reciclagem que fazem é licenciada. Como nós temos muito espaço de armazenagem, tanto o papelão e o papel como os plásticos, nós estamos armazenando para que no momento adequado a gente possa destinar para uma empresa que passe no gabarito que a gente definiu como indispensável, porque a nossa licença de operação da CETESB nos obriga a ter a certificação e a certeza de que esse material vai ser bem reutilizado, né? E o plástico é um material que sempre vem aí junto com o entulho, né? Uma grande quantidade, né? Principalmente por conta das embalagens, assim como o papelão, né? Tudo que embala os produtos da construção civil, que paletiza blocos, tem muito plástico, de diferentes tipos de plástico. Então nós temos a madeira, nós temos o papelão, nós temos plástico e aquelas outras três baias. Então, na nossa cadeia de triagem, essas são as três baias que nós chamamos de baias de sacrifício. O entulho, ele, no final da esteira, ele precisa estar limpo. Limpo no sentido de não ter nenhum outro material misturado a ele. Então, tudo que não é madeira, papelão ou plástico passível de reciclagem hoje é retirado nessas três baias, né? Então, é o material mais indistinto de tudo, que depois a gente faz uma seleção disso e vira aquela pilha de rejeito que nós vimos lá no pátio 1, que é o que vai para o aterro especializado. E o que depois é tudo limpo aqui. Quando chega lá no final, o que acontece? Então, depois das três baias de sacrifício, a última baia é a do eletroímã, que retira os materiais ferrosos, né? Isso é feito automaticamente e também já vai para uma caçamba da empresa que é a recicladora dos metais. E a última parte da esteira é onde o entulho, livre de todos esses outros materiais, é depositado já na caçamba do caminhão e este caminhão leva para a nossa terceira fase de operação. Ó, que interessante essa máquina, né, André? Essa máquina, ela é um imã
Então todo o material que tem aí o magnetismo, o ferro, que possa ser uma espécie de sugado, ele é sugado, ele é Não, absorvido, ele, né? ele é um eletroímã, na realidade, porque ele funciona a partir da corrente elétrica, né? Mas pelo magnetismo, os metais todos que têm a característica magnética, né? Eles são puxados para cima e essa correia que ele tem, que tem esses dentes de borracha, faz com que o metal que está colado a ela seja, vamos dizer, expulso da correia para dentro da caçamba. O metal ele também é reciclável, esse que vai para a caçamba? Sim, tudo isso daqui volta como ferro ou aço para o uso em geral, vai para a indústria, né? A cidade de São Paulo é muito grande e tem muitas construções, ainda mais com o boom imobiliário, né? Vocês chegam a receber aí da região, aqui da zona sul da cidade, quantas caçambas por dia, por exemplo? Hoje nós estamos recebendo cerca de 50 caçambas dia, mas a nossa perspectiva de trabalho é para receber 200 por dia. Tem capacidade? Como está agora, a nossa capacidade é essa. Com a próxima linha de triagem e eventualmente recebendo caçambas de material já selecionado, coisa, por exemplo, que vem de uma construtora que está trabalhando com certificação, isso pode aumentar muito. Dá para ver bem isso. O caminhão sai da linha da esteira com a caçamba cheia de entulho misto e limpo, e aí ele vem e descarrega aqui no pátio, e depois, no final do dia, a máquina vem para cá e faz o empilhamento do material que está solto no chão, né? Mais ou menos quantos caminhões vêm para cá por dia? Num dia como hoje, que não está chovendo, porque quando chove, né, o agregado vira lama, a nossa média é ter 16 ou 17 caminhões desses por dia. Se conseguir manter a nossa média de 16 caminhões por dia, são 160 toneladas de entulho triado todo dia. Ou seja, 160 toneladas de entulho que não vão agredir a natureza. Não, não vai ser jogado em rio, não vai ser jogado na Marginal Pinheiros, nem no centro, em lugar nenhum. Vai voltar para a obra. Esses outros materiais é o tipo de entulho que vem em uma caçamba selecionada. Então, por exemplo, isso aqui é o resíduo da construção de guias de concreto. Então ele não passa na linha de triagem porque a gente sabe que ele é um resíduo, vamos dizer, puro. Isso depois é britado, selecionado e vira uma pilha específica. É um material mais nobre. Esse daqui serve para quê, André? Por exemplo, esse material? Todos esses materiais vão servir basicamente para fazer base de pavimentos, né? Base, subbase, ou seja, a compactação do espaço onde terá a circulação depois. Depois de passar por todos esses processos aí, vocês só viram pedras, né? Mas vocês vão ver mais pedras, não é isso? Explica para nós aí. Esta pilha de entulho misto, a gente não necessariamente brita ou seleciona, porque as obras precisam deste material nesta composição. Mas os outros materiais todos, eles são britados, ou seja, são triturados numa máquina, né, que faz com que grandes volumes virem pequenos volumes. Aquele material mais cinza de concreto britado que a gente viu no outro pátio, foi o que nós utilizamos, por exemplo, para fazer a obra do Parque do Povo há 6, 7 anos atrás. Foi onde a feliz coincidência nos uniu. Hoje, os sócios da empresa, nós nos conhecemos por conta do Parque do Povo. Aí vocês montaram uma espécie de uma usina lá mesmo? Nós montamos uma usina de reciclagem de entulho, deste entulho de concreto, que era retirado do prédio que hoje é a Torre Santander, né? E isso virou as calçadas drenantes do Parque do Povo, os caminhos de passeio internos, e depois a prefeitura na época fez uma demolição bastante grande no bairro da Nova Luz, e aquele entulho, que era um entulho mais de cerâmica e de tijolo, nós britamos na mesma usina e transformamos na ciclovia do parque, que está lá até hoje. Ou seja, reciclar é bom para a natureza, né? Reciclar é bom para a natureza, agrega valor a diversos produtos e locais, e o parque é o maior exemplo de que a qualidade não é perdida de maneira nenhuma se você faz isso bem feito. Fica bonito e as pessoas usam.